juntos para falar um pouco mais sobre educação financeira e também para falar sobre a atividade 4, que representa a nossa quarta aula nesse momento de ensino não presencial. Confesso, estou sentindo muita falta do nosso dia a dia, das nossas segundas-feiras, dos nossos encontros sobre educação financeira, mas enquanto isso não volta à normalidade, estamos aqui trabalhando, pensando sempre em vocês, tá? Queria mais uma vez agradecer a vocês, aos alunos, aos responsáveis, pela compreensão, pela confiança no nosso trabalho. Afinal, estamos juntos nesse desafio muito grande, estamos superando e aprendendo a cada dia mais com essa nova jornada e daqui a pouquinho estaremos presentes para continuar a nossa educação financeira, tá? Enquanto isso não acontece, os vídeos estão sendo gravados, ainda não estou conseguindo aparecer ao vivo para você, mas tomei a decisão de gravar os vídeos para que você possa ter acesso ao conteúdo e assim assistir a hora que você quiser. Inclusive, se quiser convidar os seus pais, fique à vontade, não tem problema nenhum. É até bacana porque eles acabam entendendo como as nossas aulas estão sendo conduzidas, tá? Nesse momento de muita saudade, eu aproveito aqui para agradecer aos alunos que já enviaram a nossa quarta atividade, tá? A quarta atividade, ela foi postada no sistema acadêmico e também lá no Google Classroom no dia 13/4. E o prazo para entrega era até o dia 20/4, tá? Hoje, esse vídeo que eu estou gravando, estamos no dia 19/4, então amanhã termina esse prazo. Eu ainda estou esperando muitos alunos entregarem atividades que já estão com atraso, mas eu quero que vocês entreguem essas atividades e eu espero que vocês continuem contribuindo com essa importância desses debates que a gente tem promovido na publicação das atividades propostas e também pelos vídeos, para que você possa cada vez mais entender a importância da educação financeira em relação ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, né? As questões que acabam envolvendo você, a sua família, os seus pensamentos, tudo isso precisa ser trabalhado porque vai ser bem importante e você vai perceber essa importância com o passar dos anos, principalmente quando você chegar na sua fase adulta, tá? A atividade 4 que eu propus, ela é bem interessante porque é uma entrevista, não é mais reportagens, né? As 3 atividades iniciais foram reportagens, dessa vez é uma entrevista, e essa entrevista, ela fala sobre o que consumimos, né? E o título era Somos o que consumimos? Essa entrevista, embora seja uma entrevista um pouco mais extensa, ela é bem interessante. Eu não fiz de propósito uma reflexão sobre a entrevista dessa vez, direto, eu já propus uma atividade. A atividade era: durante a pandemia, que afeta o mundo inteiro, muitas famílias estão se reunindo para debater os hábitos de consumo, na busca de desenvolver ideias para enfrentar os momentos de dificuldades ou até mesmo conseguir poupar mais. Seguindo aí, eu falei, reúna-se com seus familiares para revisar os hábitos de consumo da sua família, debatendo sobre as possíveis mudanças no consumo familiar e alternativas para economizar e enfrentar esta crise. O que mudou em relação ao consumo? Algum aprendizado sobre o consumo consciente? Descreva como está sendo compartilhar essas responsabilidades com os seus familiares. E as atividades que eu já recebi foram muito bacanas, foram bem legais. Vocês que já me enviaram as atividades, relataram os problemas que vocês estão enfrentando juntamente com seus familiares, entendendo esse momento, esse período que é complexo. Entendemos que, de fato, nesse período, a gente tem que ter apenas o necessário e ter também capacidade para gerenciar os recursos que nós temos. Afinal, aquilo que é necessário não pode ir além do que temos. Em outras palavras, aqui em casa, por exemplo, assim como na sua casa, tivemos que tomar várias decisões buscando economias. Economias que, a princípio,
não tínhamos, né, essa preocupação. E aí, só um minutinho. E aí, o que aconteceu? Eu vou pegar aqui o meu carregador e não vou nem editar esse vídeo para ficar bem natural, tá? E aí, o que aconteceu? A crise em si, ela fez com que nós tivéssemos a oportunidade de revisar o nosso padrão de vida, né? Os nossos hábitos, o que nós costumamos fazer, e separar aquilo que realmente é necessário e que tem que ser mantido, não tem como, daquilo que a gente não precisa realmente, né? Por exemplo, aqui em casa, e não tem problema algum eu compartilhar isso com você, só para você entender melhor, é um caso real. Aqui em casa, eu tenho contas que não podem, em hipótese alguma, sofrer qualquer tipo de atraso. Por exemplo, pagamento de aluguel, pagamento de condomínio, conta de água, conta de luz, plano de saúde. Então, eu considero essas aqui essenciais. Não posso viver com a minha família sem pagar aluguel, sem pagar condomínio, sem pagar água, sem pagar luz, sem pagar plano de saúde, né? Olha só o momento que nós estamos enfrentando. Porém, ainda que eu não possa deixar de pagar, eu posso pelo menos tentar negociar. Posso pelo menos tentar negociar um pagamento futuro, entendendo, e isso é muito natural, que também é difícil para a outra parte. Imagine só você morar de aluguel, falar que solicitar, né, uma ajuda daquele que é o proprietário do apartamento, que alugou o apartamento para você nesse momento de crise, porque as suas receitas diminuíram, e falar que simplesmente quer pagar menos, mas não quer pagar tudo aquilo que deveria ser pago. Não faz sentido, né? Eu sei que todo mundo está enfrentando esses problemas, é uma crise muito grande, mas é importante buscar alternativas, mas que os dois lados não sejam prejudicados, né? Existe um consenso, e esse consenso ele precisa ser conseguido, precisa ser alcançado. Então, o que aconteceu? Eu paguei o aluguel integral, condomínio, água, luz, plano de saúde, mas já consegui, com a proprietária do imóvel, uma outra maneira para poder pagar os aluguéis futuros, né? Porque se essa crise continuar se estendendo por meses e meses, vai chegar um momento que a minha reserva que eu construí durante a minha fase adulta, ela vai se esgotar. Eu até posso deixar tudo em dia, pagando tudo integralmente, mas já haverá um desequilíbrio financeiro muito grande para mim. Então, eu já busquei esse diálogo amigável, já chegamos a um entendimento, a uma melhor maneira, a um melhor formato, para que ambos não se sintam prejudicados por essa crise e para que fique bom para os dois lados. Então, consegui isso, por exemplo, com o meu aluguel. Assim como eu também consegui, na verdade, quem conseguiu, né, foi o governo, parece que tomaram uma decisão, eu vou verificar para ver se essa decisão realmente foi tomada, de pagamento de contas de luz, né, serem feitas mais à frente e tal, assim como de água, enfim, né, tem algumas situações aí para serem decididas e resolvidas. Todavia, dá para que nós, dá para a gente economizar, e isso é importante, né, dá para a gente segurar a onda, dá para a gente economizar nesse momento de crise. Estamos ficando muito mais tempo em casa, né? Eu, por exemplo, só saio para comprar aquilo que realmente é necessário no supermercado ou numa farmácia. Ou às vezes nem vou, às vezes eu peço. Então, a gente tem ficado muito em casa. Quando a família fica muito em casa, é natural o consumo de energia, por exemplo, aumentar. Aqui em casa, imagine, eu tenho 3 cômodos com televisão. Se a minha esposa decidir assistir televisão na sala, minha filha no quarto dela e eu no meu quarto, são 3 televisões ligadas sem necessidade. Então, são pequenas ações que, através dessa economia, a gente consegue poupar e lidar melhor com esses momentos de crise. Então, a gente consegue reduzir a nossa conta de energia, assim como consumo de água. Se você tem gás na sua casa, quando você liga ao chuveiro, você aciona o gás, você não pode ficar mais tanto tempo como você ficava assim, porque senão a sua conta de gás vem altíssima.
A mesma coisa serve para quem não tem gás e tem chuveiro elétrico. Ficar um tempão tomando banho quente vai fazer com que o consumo de energia seja elevado. Então, são pequenas ações que você pode poupar água, pode economizar o consumo da sua energia elétrica, você pode comprar exatamente aquilo que é necessário, você não está mais saindo para restaurantes, para shopping, para cinema, fazendo viagens. Então, isso tudo acaba compensando outros lados. Se a sua receita diminuiu, entenda que a sua despesa também diminuiu e que você tem capacidade para diminuir ainda mais. Mas entenda também que é um momento complicado, que você provavelmente já deve ter reduzido ao máximo, ainda está enfrentando dificuldades como eu estou, como muita gente está, mas que isso é passageiro e que nós sairemos fortalecidos e com hábitos diferentes. Isso é que é legal. Quando nós voltarmos à normalidade, nós já criamos, e aprendemos isso na dor, mas já criamos uma maneira consciente de economizar e de consumir. E isso vai ser ótimo, porque nós restabeleceremos, né? E essa é a nossa torcida, né? Os nossos ganhos, as nossas receitas, e estaremos gastando menos, poupando mais, conseguindo, inclusive, mais à frente fazer coisas com a nossa família, por exemplo, que é a minha prioridade, é o lazer da minha família, que nós não conseguíamos fazer antes. Então, os benefícios serão alcançados mais à frente. Por enquanto, a gente está sofrendo, né? Estamos numa crise, está ruim para muita gente, praticamente para todos, mas sairemos daqui com um grande aprendizado e com benefícios mais à frente, você vai acabar percebendo com isso, tá? Tenha uma visão otimista sobre isso, tenha uma visão otimista sobre tudo aquilo que você tem passado, aproveite esse tempo para poder pensar bastante e refletir sobre as suas ações, sobre o que tem acontecido não só no Rio de Janeiro, no seu país, como também no mundo inteiro. A gente não pode se preocupar só com o Brasil, a gente tem que observar que esse problema ele assola o mundo inteiro e a gente precisa, né, ter cada vez mais preparo, paciência e acreditar, ter pensamento positivo de que as coisas vão melhorar e daqui a pouco nós estaremos juntos mais uma vez, tá? Portanto, essa foi a atividade 4. O prazo máximo para entrega é dia 20 de abril. Eu espero que você consiga entregar essa atividade, que você continue contribuindo nesse momento difícil que estamos passando, porque a sua contribuição representa o seu comprometimento com a escola, com a nossa disciplina e também o seu papel como aluno, e é importante você cumprir com esse papel, tá? Obrigado por tudo. Daqui a pouco eu estarei de volta com mais uma atividade a propor e a cada segunda-feira teremos uma nova atividade e assim a gente vai trabalhando à distância de forma não presencial a disciplina de educação financeira. Maravilha? Um grande abraço e até a próxima.